Coisa boa. Irmãos, estou muito feliz de poder estar aqui mais uma vez, nessa primeira ceia do ano. Bênção de Deus. Estou vendo muitas caras novas aqui, povo lindo aqui na frente, que bênção. Maravilha, muito obrigado por sua presença. Irmãos, eu queria meditar rapidamente num texto muito conhecido e que no sábado o irmão Aquiles falou que não ia poder estar aqui hoje e o Senhor me deu uma palavra dentro de um texto muito conhecido. Eu queria meditar com os irmãos e eu queria falar sobre a crucificação de Cristo. Mas eu queria pegar algumas frases, não todas, mas algumas frases, palavras de Cristo na cruz, que imprime ali todo o seu projeto, o projeto de Deus para a humanidade, foi imprimido ali na cruz do Calvário. E a gente vê que cada palavra, cada posição de Jesus, ele faz um resumo do porquê que ele veio e para que ele veio. Eu queria que vocês meditassem comigo. Primeiro, eu queria ler Lucas 23, 34. Aleluia. Diz assim: contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então repartiram as vestes deles e lançaram sorte. Jesus, a primeira palavra de Jesus na cruz do Calvário foi: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Obrigado, meu filhão. Projeto de Deus para a humanidade, ele veio perdoar. Olha que coisa linda, olha que coisa maravilhosa. O Senhor desceu do céu, da sua glória, veio morrer na cruz do Calvário, assumindo para si toda a nossa culpa, e Ele quis nos perdoar. Interessante que essa mensagem, essa palavra de Cristo, foi depois de Ele ter sido chicoteado, né? Ter sido maltratado, carregou a cruz por vários quilômetros até chegar no Calvário. E a primeira palavra dele, quando viu aquele povo, foi pedir ao Pai que os perdoasse. Irmãos, quando eu lembro, quando eu posso imaginar, eu não sei se vocês assistiram aquele filme do Mel Gibson, que retrata assim de forma bem próxima do que foi realmente. Ver o Senhor sendo dilacerado por aquelas chicotadas, e os chicotes tinham ossos na ponta e arrancavam a pele, a carne dele. Depois ter que carregar uma cruz pesada, subir ao monte. E lá em cima, a primeira coisa que ele pensa é no projeto de Deus para a humanidade, que era perdoar. Irmãos, às vezes nós ficamos com dificuldade de perdoar o irmão porque ele olhou feio para nós. Às vezes nós deixamos de andar com o irmão apenas porque você ouviu ele comentar alguma coisa que você não gostou. É muito fácil para nós abandonar pessoas no caminho. É muito fácil para nós abrir mão do projeto de Deus por coisas pequenas. O Senhor pediu a Deus que passasse esse cálice, que ele sabia que ia ser difícil. Mas todavia que não fizesse a vontade de Deus, dele, mas a vontade de Deus. Irmãos, quando Jesus olha para nós, ele olha com olhar de misericórdia. Primeira missão que ele recebeu já havia sido definido lá no Apocalipse, que ele veio, foi o Cordeiro morto antes da fundação do mundo, e ele veio perdoar. Ele assumiu a nossa culpa e nos concedeu perdão completo. Não há condenação para aqueles que estão nele. Quando entendemos essa verdade, buscamos a morte dos nossos desejos para fazer a vontade de Deus. Irmãos, quando nós entendemos
porque o Jesus veio, que foi para nos reconciliar com Deus. Havia uma cédula, uma dívida impagável por nós. Havia uma situação que nos separava dele. Havia algo que nos tirava a comunhão do nosso Deus. E o Senhor veio fazer essa ponte que nos liga de novo a Deus. Aleluia, que coisa linda, que caminho santo. E as nossas vidas, irmãos, a partir desse momento da cruz do Calvário, tomou um novo sentido. As pessoas podem olhar e não nos entender, não tem problema. Mas eles não podem contra a verdade. Eles não podem contra a justiça, contra o amor. Alguém pode te machucar porque você faz o mal por alguém, mas quando você faz o bem por alguém, ama alguém, trata com justiça, como alguém pode te machucar, a não ser por Cristo? E quando a gente sofre por Cristo, nós somos bem-aventurados. O Senhor não nos veio prometer uma vida fácil aqui, até porque os discípulos dele quase todos morreram de forma trágica, crucificados de cabeça para baixo, esquartejados, foram mortos. E o que o Senhor prometeu, o que o Senhor falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Tem muitos que falam aí, vós vencerás. Não tem nada disso na Bíblia, não. Nós vamos vencer nele. Nós vamos colocar nossa fé nele, e é por ele que nós vencemos. Os escárnios, a separação, a indiferença, nós vencemos nele, porque se isso é por ele, amém, glória a Deus. Se eu não sou incluído nessa roda de amigos aqui, que falam palavras torpes e não me querem perto, amém, é por ele, amém, glória a Deus por isso. Se as pessoas não querem me convidar para uma situação, e essa situação é porque eu sou diferente, amém. Quero continuar assim, para a glória do nome do Senhor. Mas o Senhor, o primeiro passo, e a primeira função, e a primeira ordem que ele recebeu de Deus, era que reconciliasse o homem a ele. Era perdoar o homem. Segundo, vamos ler lá em Lucas 23, 43, que diz assim: Jesus lhes respondeu: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Você sabe para quem Jesus estava dizendo isso? Lógico que você sabe. Para um daqueles salteadores, ladrões que estavam sendo crucificados junto com ele. E aqui o Senhor, nesse quadro, pinta o que o Senhor tinha falado: muitos serão chamados, muitos serão deixados. 2 no campo, um será tomado, outro será deixado. É o retrato da humanidade, irmãos. Os 2 estavam na mesma condição. Pecaram, agiram errado, eram bandidos, estavam ali mesmo porque mereciam estar ali. Eram pessoas excluídas da sociedade porque agiam de forma errada, não eram justos. Eles estavam na mesma condição, mas o Senhor ouviu, aleluia, a confissão de um. O Senhor veio trazer para nós regeneração. Perdão, regeneração, recuperação moral ou espiritual. É esse o sentido da regeneração, é recuperação moral ou espiritual. O Senhor não quer saber o que você foi, meu irmão. Tem muita gente aí que gosta tanto de falar do que era. Às vezes a gente ouve e até fica aplaudindo pessoas que eu era. Meu irmão, o que você é? A Deus importa o que você é. O Senhor já entendeu o que você era, já jogou no mar do esquecimento. Para Ele não importa o que você era, importa o que você é a partir de agora. O Senhor não quis falar para aquele rapaz: olha, é o seguinte,
Desce daí primeiro. Passa uns 3 meses aí para ver se você está realmente mudado, transformado. Se você for transformado nesses 3 meses, a gente vai te batizar. Aí depois, quem sabe, você vai participar da ceia. Aí depois... Não, meu irmão, não teve nada disso. A regeneração é instantânea quando o arrependimento também é sincero e verdadeiro. Quando você fala, Pai, eu errei contra ti, eu pequei contra ti, eu quero, aleluia, ser transformado e mudado, é instantâneo, irmãos. Não tem tempo, não tem prazo. É real, é verdadeiro, é instantâneo. E aqueles 2 tiveram a mesma condição, mas um reconheceu que o Senhor realmente era diferente. Aleluia! Quando o Senhor perdoa esses transgressores, Ele está dizendo ao seu passado, o seu passado não importa. Você agora se tornou limpo e apto para entrar nos céus. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mensagem simples, mas direta, sem arrudeio, sem regras, sem corredores, sem campanhas. Direta. É você e Deus. Sabe essa situação que você está enfrentando, que você acha tão difícil? É você e Deus. Entrega a Ele. Hoje é o dia de você pedir essa regeneração. Pedir essa regeneração de Deus. Senhor, eu quero ser regenerado, mudado, transformado. Eu não quero mais valorizar os atos do velho homem, eu quero ser mudado, Pai. Isso cabe a nós. Vamos lá para o outro ponto interessante que eu vi na cruz, nos discursos de Jesus, lá em João, capítulo 19, 26 e 27. Vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela, um discípulo amado, disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo o tomou para casa. Irmãos, interessante, porque Jesus estava ali na cruz, e ele olhando, viu a sua mãe e um discípulo amado, que é o João, que ele amava João. Ele tinha um carinho especial com João, porque João se aproximava dele. Sabe, irmãos, que você quer ser amado por Deus, se aproxime dele. Não crie barreiras entre você e ele. Interessante que na mesa da Santa Ceia, Pedro estava lá do lado e falando: olha, pede para João perguntar para ele. Ele tinha a mesma condição, ele podia também estar próximo de Jesus. Mas a gente fica criando regras, situações, irmãos. Abra o seu coração. Declare a sua verdade. Não dá para esconder diante de Deus, porque Ele vê tudo. Então seja claro com Ele: Pai, você sabe como eu sou, você sabe como eu erro, você sabe como eu tenho agido, mas eu te amo, eu quero essa comunhão contigo. Se aproxime dEle. E João era esse discípulo amado, porque ele encostava a sua cabeça no ombro de Jesus. Ele não tinha nenhum pudor de perguntar qualquer coisa para Jesus. Qualquer dificuldade que ele tivesse, ele perguntava a Jesus. Nós ficamos procurando situações, irmãos. Ah, você não pode orar se você está de boné, meu Deus. Ah, você não pode orar desse jeito. Meu irmão, para de criar regras. Para de criar empecilhos para se aproximar do Rei amoroso e poderoso. Ele veio como homem para nos aproximarmos dele. Ele veio, desceu da sua glória para ser homem como nós. Por quê? Porque ele queria essa aproximação. Nós não precisamos ser Deus para nos aproximar dele. Nós somos pecadores, sim, aleluia, carentes da graça de Deus e regenerados por Deus. Seja o que você é diante dele: Pai, eu sou assim mesmo. Eu erro, eu peco, mas eu careço da graça de Deus. Aleluia! E quando Jesus diz isso, irmãos, ele está apontando aqui para o Espírito Santo.
Porque esse discurso de Jesus é o cuidado que Ele tem conosco. Quando Ele foi aos céus, assunto ao céu, Ele falou: não vos deixarei órfãos, mas o meu Espírito vai estar habitando em vocês. Olha, irmãos, antigamente, ou no tempo de Jesus, as pessoas que estavam perto de Jesus eram abençoadas, aqueles que ouviam a palavra de longe eram abençoados, mas Jesus, como homem, era limitado, porque Ele não podia estar em todos os lugares, a não ser que Ele usasse da sua divindade. Mas agora, no momento que Ele colocou o Espírito Santo em nós, Ele está conosco em todo lugar. Aonde você entrar, Ele está contigo. Ah, papai do céu, então, onde eu estou entrando? Ele está contigo, te convencendo, olha aqui nesse seu lugar. Irmão, certa vez aconteceu algo, eu vou contar aqui para os irmãos, até para ilustrar essa mensagem. Eu era solteiro, morava em São Paulo, e eu cheguei em casa para descansar depois de um dia de trabalho. Aí eu era líder dos jovens, e dobrei o joelho para orar, orei, depois fui deitar. Quando foi 3 horas da manhã, o Senhor me incomodou, me chamou para levantar, e eu fui orar de novo, e Deus falou comigo: veste o paletó. Irmãos, essas coisas assim é loucura, é só para quem crê, tá bom? Veste o paletó, e eu vesti o paletó, coloquei a gravata. Aí vá lá no centro de Santana. Irmão, Santana é um bairro de São Paulo, não sei quem aqui é de São Paulo, quem conhece, que tinham vários barzinhos, sabe? Barzinhos que era, depois vieram boates, antigamente eram só barzinhos que tinham música ao vivo e tal. E eu vesti o paletó, peguei um táxi e fui para o centro de Santana. Até agora o senhor não tinha me falado nada, mas eu fui. Cheguei em Centro de Santana, desci do táxi. Irmãos, é loucura mesmo, não estou falando. Mas é real o que aconteceu comigo. Aí eu entrei num barzinho que estava na esquina. Tinha uns camaradas desse tamanho na porta, forte, né, segurando a segurança. Mas eu cheguei de paletó, aí eu entendi, paletó e gravata. O camarada deixou eu entrar, pensou que eu era o dono até, né? Entrei naquele lugar tudo escuro, não dava para ver nada, muita fumaça, e eu entrei, fui andando, tinha uma escada, eu subi a escada, e numa mesa tinha um casal. Eram da minha igreja. Meu Deus, eram pessoas que eu amava, e eu estava orando por eles. Eu não sabia que eles estavam nessa situação. Eu cheguei lá, olhei para eles, eles tomaram susto. Edinho! Olha, Deus só mandou eu vir aqui para dizer que aqui não é o seu lugar. Aleluia. Irmãos, é loucura. Aqueles jovens, aquele casal saiu daquele lugar, vieram atrás de mim e nunca mais. Hoje é um casal de pastor do interior de São Paulo, bênção de Deus, tem livro escrito. Mas bastou alguém louco ouvir a voz de Deus e fazer a vontade dEle. Irmãos, talvez o Senhor te incomode e fazer, você fala: eu não vou fazer isso não, não, vou sair da minha posição. Meu irmão, se Deus mandou, faça, Ele garante. Aleluia! E o Espírito Santo é que comunica em nós, irmãos. É o Espírito Santo que o Senhor colocou para guiar os nossos passos. Quando Ele diz não, aceite o não dEle. Quando Ele diz vá, porque é bênção de Deus. Entenda, irmãos, que o Espírito Santo de Deus veio para habitar em nós. Todas as atitudes que tomamos, aleluia, o Espírito Santo tem visto. Por isso que quando o Senhor diz que todo pecado é perdoado, mas menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. E sabe o que é blasfemar contra o Espírito Santo? É quando você não dá ouvido a Ele. É quando você não valoriza como Deus. É quando Ele diz: não faça isso, e você continua fazendo. É um pecado simples, mas você não está pecando, você não está sendo perdoado, não é por causa daquele pecado, mas é porque você está negligenciando a voz do Espírito. Prostituição é pecado? É sim, mas pode ser perdoado. Mas se você não ouvir o Espírito Santo de Deus, pode não ser perdoado.
Mentira é pecado? Sim. É pecado, pode ser perdoado? Sim. Tranquilo. Mas pode não ser perdoado se você não ouvir e não atentar à voz do Espírito. Se você não valorizar o Espírito de Deus que habita em você. É dessa forma tão simples. Ouça a voz do Espírito. Atenda a voz do Espírito. Não há condenação, aleluia, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não tem nada que o Senhor não possa perdoar, aleluia. Esses homens estavam ali numa condição mais difícil, o Senhor não quis nem saber. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Que coisa linda. E esse exemplo aqui, a Bíblia conta que depois Maria foi morar com João. E foi para Éfeso, morou 9 anos em Éfeso. Depois disso, João entendeu que ele precisava cuidar de Maria e Maria precisava cuidar de João. Coisa linda, né, irmãos? O Senhor, naquela situação, naquela condição, ele se preocupava com a sua mãe, com o seu discípulo. Assim é com nós, com as nossas vidas. O Senhor se preocupa, ele se atenta. Ele sabe, preocupação, lógico que é uma palavra nossa, o Senhor não sabe o que é isso. Mas Ele sabe aonde você está, o que você precisa. E Ele tem te ajudado. Nessa campanha agora nós vimos o agir de Deus de forma tão maravilhosa. Eu tenho certeza que se a gente não deixar essa chama apagar, estava conversando ali com o irmão Wilton, se a gente não deixar essa chama apagar, irmãos, esse ano vai ser um ano de bênção para essa igreja. Eu digo bênçãos espirituais, irmãos, não estou nem preocupado com as outras bênçãos que são acréscimo e é maravilhoso, é muito bom ter, mas são bênçãos espirituais, de pessoas chegar aqui doentes e sair curados, transformados, de ver os milagres de Deus acontecer nesse lugar. Não deixe a chama apagar. E o último, irmãos, eu queria meditar Mateus 27, 51. Eis que o véu do santuário, o véu do templo foi rasgado em 2 partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fendeu-se as rochas. Quando o Senhor disse: está consumado. Está consumado, foi completo, já acabou, não precisa mais nada. Ele estava falando: agora você tem acesso. O Senhor veio para nos dar acessibilidade. O Senhor veio para tirar essa barreira que nos separava. O Senhor veio naquela cruz para nos dar acesso livre ao trono da graça. Você pode chegar agora e falar com Deus diretamente através de Cristo, porque Cristo quebrou e tirou a barreira que nos separava dele. A acessibilidade é o que Deus quer para nós. Deus não nos quer na margem, não. Ele nos quer no centro da sua vontade. Ele não quer que nós olhemos para o nosso pecado, não, que nós olhemos para a graça dele, para o poder de perdoar e transformar dele, que nós reconheçamos os nossos erros e confessemos a ele, e ele, aleluia, é fiel para nos perdoar. Acessibilidade, é isso que nós precisamos. Nós não precisamos ser refém de ninguém, de homem algum, de forma alguma, de ritual nenhum. O que nós precisamos fazer é pedir diretamente a Ele. Aleluia! Acabou, meu irmão, com aquelas indulgências que vendiam-se. Acabou com ser refém de um sacerdote. Faça isso, faça aquilo, compra aquilo. Acabou com isso, meu irmão. Acabou de viver de moleta. Eu posso chegar a Deus, aleluia, porque o Senhor me dá direito. Quando o Deus olha para nós, Ele vê Cristo em nós, aleluia. Ele vê o sangue expiatório de Cristo, Ele vê o sangue que nos perdoou de todo pecado. É isso que Ele vê em nós. Para de ficar mendigando algo. Você é filho amoroso, amado de Deus. Vá diretamente a Ele, fale com Ele. Talvez você precise de alguém, amém. Glória a Deus, se você tem um amigo para te ajudar nesse momento de oração, de busca, amém, faça isso.
Mas você tem livre acesso, meu irmão. Aleluia. Aleluia. Não tem regra. A regra é: confessa e deixa, e alcança misericórdia. Essa é a regra. Entenda isso, meu irmão. A cruz do Calvário veio trazer perdão para nós. Veio trazer regeneração para nós. Veio mostrar o cuidado de Deus através do seu Espírito na nossa caminhada. E veio nos dar acesso a Ele. Amém, queridos? Você pode estar de pé. Uma mensagem muito simples, rápida, mas que eu tenho certeza que às vezes nós passamos na vida tão corrida e não prestamos atenção no projeto de Deus para as nossas vidas. Ele está tão feliz por sua presença nessa noite. O Senhor pagou o preço do nosso pecado para que tenhamos comunhão com Ele. E não tem mais nada que possa separar-nos dele. Nada pode nos separar dele. Nada, só nós mesmos, se não quisermos. Então o que nós queremos é que o Senhor conduza a nossa vida por completo. Nós não queremos ter reservas nenhuma com Deus. Nós queremos abrir toda a nossa intimidade para Ele, mesmo que seja uma caixa preta, que ninguém saiba, mas o Senhor precisa saber da minha boca. Apesar dele saber, mas eu preciso confessar. Abrir. Irmão, você quer ser abençoado esse ano? Então confessa a Deus. Você quer uma vida de bênção, de glória nesse ano? Então confesse a Deus. Entrega tudo a Ele. Entrega tudo a Ele. Aleluia. Eu não sei se tem alguém aqui ainda que não confessou o Senhor como Salvador. Não sei se tem. Mas se tiver e você quer fazer isso nessa noite, vem até aqui à frente, nós iremos orar por você. Se tem alguém ainda que não entendia exatamente o plano de Deus para a sua vida e que hoje se sentiu convencido de que você tem todo acesso e que você pode chegar a Ele a qualquer momento, só confessar e deixar, nós iremos orar por você. Pai, nós te louvamos, Senhor, por Tua palavra nessa noite. Aleluia. Porque Tu nos fez entender, Senhor, naquele momento de sofrimento. Oh, aleluia, o plano da salvação para as nossas vidas. Tu veio nos perdoar, Senhor. Tu veio nos perdoar, Senhor. Tu veio para nos regenerar, nos tornar limpos novamente. Tu veio, Senhor, para nos dar acesso a Ti. Tu veio, aleluia, para demonstrar o Teu cuidado, o Teu amor para conosco. Nós te recebemos, Senhor, aleluia, com alegria nessa noite. Queremos ter um ano, Senhor, cheio da Tua graça, da Tua presença. Queremos, Senhor, aleluia, que Tu guies os nossos passos em todo o tempo, nas mínimas decisões, Pai. Nós queremos a Tua aprovação para a glória do Teu nome. Se você tem um louvor, louve ao Senhor. Aleluia.